Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de língua portuguesa para concursos, com foco em resolução de questões da banca IDECAM. Neste momento, vamos entrar no assunto de artigos e substantivos. Então, já pegue o seu material e acompanhe comigo, por gentileza. Começando aqui, número 1. A banca diz o seguinte: dar importância às instituições sem considerar as estruturas tornou mais fácil para o centro neoliberal definir o que os países periféricos deveriam fazer. No período acima, A, e aí tem as alternativas. Perceba que nas alternativas, a banca pede análise acerca dos artigos e de preposições, ou seja, para contarmos quantos artigos e quantas preposições temos dentro do período que ela trouxe em destaque. Vamos observar. Começando pelos artigos. Aqui nós temos um artigo, né? E também uma preposição, porque nós temos a preposição a mais o artigo as. Então, nós temos artigo e preposição. Nós temos a palavra sem, que aqui também é uma preposição. Temos o as, que é um artigo. Perceba, gente, o seguinte: os artigos, eles sempre vão estar acompanhando um substantivo. E eles podem concordar, eles devem concordar em gênero e número com este substantivo, tá? Então, aqui, por exemplo, no primeiro ali, o as combina com instituições. Aqui, esse segundo as vai combinar com estruturas e assim por diante. Ó, aqui embaixo temos o, que é um outro artigo, e temos o para, que também é uma preposição. Este o combina com centro, ó. Depois temos os, que está fazendo par com países, e é um artigo. E aí, vocês podem me perguntar: Dani, este o aqui também não é um artigo? Não. Ele é um pronome demonstrativo. Ele tem valor de aquilo. Aquilo, aquele e assim por diante. Portanto, é um pronome demonstrativo. Aí vamos contar. Quantos artigos temos? 1, 2, 3, 4 artigos. Tudo que tiver 5 na primeira parte, a gente risca. Beleza. E aí temos que olhar a preposição. Temos uma, que é a preposição a, duas, que é a preposição sem, e temos a terceira preposição, que é a preposição para. Portanto, letra A é o nosso gabarito. 4 artigos, 3 preposições. Certo? Continuando. Número 2. O médico afirma que os protocolos, sobretudo os de tratamento, precisam ser monitorados para acompanhar a evolução da doença e melhorar o atendimento de pacientes. Vejamos. No período acima, A. Agora a banca pede análise apenas dos artigos. Então vamos aqui. Primeiro, o, né, que está acompanhando o médico, um artigo. Os, que está acompanhando protocolos, segundo artigo. Temos este os aqui, não é artigo, tá? Aqui este os é um pronome oblíquo, ele está substituindo o termo protocolos. Então, se eu estou retomando uma informação anterior, se eu estou substituindo um substantivo dentro da frase, eu tenho, na verdade, um pronome com valor de substantivo. Depois, temos este a, que acompanha a evolução. Aqui no da, gente, nós temos a preposição de mais o artigo a, tá? Temos uma contração. Então, a gente pode considerar sim que aqui tem um artigo. O também é artigo. Sendo assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 artigos. Portanto, gabarito, letra E de elefante. Ok? Número 3 diz o seguinte: o substantivo é classe de palavras responsável por nomear seres, objetos e sentimentos, podendo se flexionar no plural quando necessário.
Nessa perspectiva, indique a alternativa que apresenta corretamente a flexão no plural. Vejamos aqui então. Começando com o abaixo assinado. Aqui já tem erro, porque seria abaixo assinados, ok? Por quê? Abaixo é advérbio, o advérbio não vai para o plural, ok? Bem-te-vis. A palavra bem-te-vis está corretíssima. E por qual motivo, Dani? Porque Deus quis. Brincadeira. É porque não temos uma regra na língua portuguesa que justifique a palavra bem-te-vi. Por quê? Uma vez que o que está no plural é o verbo não vai para o plural, pelo menos não dessa forma ali, né? A gente conjura ele no plural a depender da pessoa ali, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Mas como está escrito ali, com S no final, isso não existe. Aliás, não existe uma regra na língua portuguesa que justifique esta construção. Ah, então por que nós temos? Porque depois do acordo ortográfico, muita coisa mudou, e mudou para se adequar a regras que já existiam, porque tínhamos diversas palavras, aqui no Brasil e em outros países, que eram escritas de forma não condizente com a regra, já que havia uma regra para adequar aquela palavra, então por que não colocá-la dentro da regra, né? Só que a palavra bem-te-vi, assim como algumas outras, eles perceberam que era um tanto que unânime a forma como usavam. Todo mundo já falava assim, os outros países também, então eles resolveram manter. Basicamente é essa historinha. Bem-te-vi entrou nessa baguncinha aí, tá bom? Então, até o momento, bem-te-vi está correto. Fruta-cor, não. Aqui é furta-cores. Grão-prior, o correto é grão-priores. Tititate, bom, tititate, gente, o correto é tititates, não titestate, ok? Sendo assim, letra B é o nosso gabarito. Agora aqui, número 4. Considerando as regras de concordância nominal, assinale a alternativa que apresenta a relação correta. Então, aqui nós precisamos analisar concordância nominal entre singular e plural dos nomes que compõem a oração. Letra A. Em anexas cedem as fotografias. Errado. Aqui, perceba que em anexas não deve ir para o plural. Se eu tenho essa preposição aqui, o correto é em anexo cedem as fotografias. Fica no singular, ok? Então, Dani, se estivesse sem a preposição, aí tudo bem. Eu posso concordar no singular, plural, feminino, masculino, sem problema nenhum. B. Abajur e mesa antigos. Vejamos, temos um adjetivo e esse adjetivo possui dois substantivos. Vejamos o que a banca fala. Quando há mais de um substantivo na frase, o adjetivo irá concordar com o substantivo sempre no masculino plural. Errado. Aqui o problema está com a palavra sempre. Para começar, a gente concorda um termo no masculino plural quando algum desses elementos for uma palavra masculina, ok? Se todas as palavras ali fossem femininas, não há motivo para concordar no masculino, certo? Entenderam até aqui? Beleza. Então, a concordância no masculino é quando um dos termos está no masculino. E é sempre assim? Não. Por quê? Eu posso concordar meu adjetivo com o último termo, ou seja, com o termo mais próximo, ou colocar no masculino plural para concordar com todos. Isto dentro desse exemplo aqui. Então, como eu tenho uma palavra masculina e uma feminina, eu posso botar a palavra antigos no feminino para concordar com mesa, ou colocar no masculino da forma como está para concordar com tudo. Estas são as minhas opções. Agora, se eu estivesse ali cadeira, aí cadeira é uma palavra feminina. Não há motivo para antigos estar presente. Aí seria antigas ou antiga. Antigas para concordar com cadeira e mesa, ou antiga para concordar só com mesa, certo? Então aqui está errado porque a banca disse sempre, não é sempre. Temos opções.
C, Clarice era meiarista. Não, gente, meia não, pelo amor de Deus. É meio. Vou nem ler o restante porque já tá errado aqui. Meio. Meia é o que a gente coloca no pé. D, as mochilas são verde água. Se o segundo adjetivo fizer referência a um substantivo, ambos adjetivos ficam invariáveis. Perfeito. Vamos lá. Regra de plural de adjetivo composto. A regra do plural do adjetivo composto diz que o último elemento desse adjetivo vai para o plural. O primeiro fica no singular e só o último vai para o plural. Porém, caso este último elemento seja um substantivo, então ninguém vai para o plural. E é o que acontece aqui, olha. Verde água é um adjetivo, né? Para poder dizer a cor das mochilas, a característica da mochila. Só que observe que água é um substantivo, portanto, nenhum desses dois elementos vão para o plural, vai ficar no singular mesmo, certo? Então, a letra D já é o nosso gabarito. E a letra E, qual é o problema dela? Aqui, ó, é proibido a entrada, errado. Se eu tenho este A aqui na frente, ele vai fazer concordância com esse final. Então, a palavra proibido deve ser proibida. Se eu não tivesse o A, aí seria proibido. Por exemplo, é proibido entrada. Pronto, certo. Agora, é proibido a entrada? Errado. O correto é proibida a entrada. Número 5. Assinale a alternativa que contém artigo definido. Artigo definido é o quê? O, a, os, as, quando estiverem acompanhando um substantivo. Vejamos. Mimosa cor de mulher, se aveluda. Aveluda aqui, gente, é um verbo. Portanto, este a não pode ser um artigo. Letra B. Já não era uma menina, estava moça. Esse uma é um artigo, mas é um artigo indefinido e não é o que queremos. Então, letra A e a letra B não é. Letra C. Nunca sucumbiu a essa fascinação. Sucumbir a algo. Este a é uma preposição, tanto que está junto a um verbo e junto a um pronome demonstrativo. Artigos definidos não acompanham esses elementos, a não ser que estejam substantivando estes elementos, o que não é o caso. Letra D. Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte. Perfeito. Esse a está acompanhando fronte, que é um substantivo. Então, a princípio, ok. Letra D. Letra E. E um sangue puro a escumilha. Este a aqui é um pronome. Ok? Que representa ela. Sendo assim, letra D realmente é o nosso gabarito. Número 6. Mimosa cor de mulher, se a aveluda, a pubescência juvenil, e a luz coa pelo fino tecido, e um sangue puro a escumilha, de Rósio Matiz. A dela era assim. Aí temos o comando. Sem considerar possíveis locuções, assinale a alternativa que contém a correta quantificação dos adjetivos, verbos e substantivos presentes no trecho acima. Gente, aqui eu acho bacana, olha, perceba, a banca pede muito análise morfológica. Viram que a IDECAN trabalha bastante com isso, né? Toda vez que ela pede para você analisar quantidade de preposições, de artigo, substantivo, verbo, adjetivo, que seja, é análise morfológica. O que é interessante nós observarmos porque muitos professores e cursos preparatórios de forma geral, principalmente os maiores, abandonam sem piedade a morfologia, o que é um pecado, é crueldade com você, meu caro concurseiro, porque muitas das suas dificuldades na sintaxe é por ter feito uma base ruim de morfologia. Quando você vai analisar lá, por exemplo, sujeito, transitividade verbal, complemento verbal,
adjunto adnominal. Como é que eu vou falar para você, por exemplo, que o adjunto adnominal vai trazer uma característica, uma qualidade, tem valor adjetivo dentro da oração, se você não estudou adjetivo, se você não se lembra o que é adjetivo? Então, é muito importante estudar morfologia, tá? Vamos lá. Aqui, quando a banca pede várias classes morfológicas, eu sempre indico a pegar primeiro pelo verbo, porque os verbos possuem uma quantidade menor na frase. De todos os termos que têm um período ou um parágrafo, os verbos tendem a ter uma quantidade menor. Então, a gente começa por eles e já tenta eliminar a alternativa. Muitas vezes, vamos até conseguir já resolver a questão só por análise verbal. Começando, então, pelos verbos. Vamos procurar verbos. Aveluda, coa, que é o verbo coar, escumilhar, deixa eu ver, e o verbo ser. Então, nós temos 4 verbos. Aveludar, coar, escumilhar e o verbo ser. 4 verbos. Tudo que não tiver 4 verbos, a gente elimina, que é a letra C e a letra D de dado. Ficamos com 4 agora. Ficamos com 3 alternativas. Vamos para os adjetivos, que tendem a ter uma quantidade menor também. Vejamos. Juvenil, fino, mimosa, puro, róseo. Então, a princípio, temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 adjetivos. Então, a gente já elimina a letra E. Olha só que banca sem vergonha, né? Fez a gente analisar cada termo. Eu tentando dar dica para vocês para a gente poder eliminar e ela não permitiu. Vamos ter que procurar substantivos. Vejamos, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Temos a palavra cor, temos a palavra mulher. Opa, mas ela falou para não considerar possíveis locuções de mulher uma locução, mas vamos, por enquanto, aguardar. Qualquer coisa a gente tira mulher depois. Pubescência, luz, tecido, matiz, sangue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 substantivos. Temos aqui um gabarito. Cadê minha caneta, gente? Letra A de aprovação. Perfeito. Número 6, letra A. Certo? Continuando. Número 7. As classes de palavras foram categorizadas para dividir as palavras em diferentes modos de uso, significado e aplicações sintáticas. Considerando-se isso, assinale a alternativa que estabelece a correlação adequada entre a classe gramatical do termo destacado e sua classificação. Então, a banca trouxe um termo destacado e classificou este termo. E aí ela pede para a gente dizer qual alternativa a classificação está correta. Vejamos. Letra A. Remuneradas. Remuneradas é um substantivo? Perceba que remuneradas está em concordância com atividades remuneradas. Então, está como adjetivo de atividades. E compõe 2/3 da força de trabalho envolvidas em atividades remuneradas. Então, é adjetivo e não substantivo. Corta substantivo aqui, adjetivo. B. Especialmente por aquelas que pertencem a grupos. Artigo não, por 2 motivos. Vamos lá. Primeiro, que grupos, palavra masculina, e se fosse artigo, um artigo feminino, não dá. Segundo, a palavra grupos está no plural e o artigo concorda em gênero e número. Então, não tem chance de ser artigo. Isso daqui é uma preposição. Letra B está errada. Letra C. O trabalho doméstico diário que
que inclui cozinhar, limpar e lavar. A banca fala que é um pronome, sim. Inclusive, é um pronome relativo. O que significa que ele tem relação com trabalho doméstico. Aí, no lugar de repetir trabalho doméstico ali na frente, nós colocamos um que para fazer essa retomada, essa referência. Então, letra C, correto. Vamos ver a D. As mulheres são responsáveis por mais. Conjunção, não. Isso daqui é uma preposição. E aqui embaixo, mal pago. Aqui é um adjetivo? Não, é um advérbio. É a maneira como foi paga, tá? É advérbio e não um adjetivo. Sendo assim, letra C, o nosso gabarito, número 8. Um conjunto de ações será apresentado nesta quarta-feira, dia 8, em ato no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por mim, a fim de reduzir injustiças nessa área. No período acima, a banca pede aqui análise de artigos e preposições. Vamos começar com preposições, porque tendem a ser mais rápidas de analisar. Começando, caça às preposições. Aqui temos a preposição de, primeira. Depois temos a preposição nesta, que aqui é o em mais esta. Então, temos a preposição em ali. Aqui temos a preposição em sozinha. Aqui temos ela novamente com o artigo o, então em mais o. Aqui temos outra preposição, que é o de mais o. Aqui temos outra, que é o por. Aqui na frente, no nome do presidente, temos a preposição de mais a. Temos aqui a preposição por. Temos a preposição a, aqui na locução a fim. Temos a preposição de. E aqui embaixo temos a preposição em mais essa, ok? Então, aqui nós temos essas preposições. Perceba que a banca cobrou preposições dentro de locução, igual na a fim. Cobrou preposições em contração, igual nesta, no, do, da, pelo, nessa. E também cobrou preposições isoladas, que estão sozinhas. Então, vocês precisam conhecer contração de preposição, contração e combinação, né? Precisam conhecer as locuções e saber quais locuções que têm preposição dentro delas. E também conhecer, obviamente, as preposições sozinhas. Vamos ver se com este conhecimento, com esta análise, a gente já consegue resolver a questão. Senão, a gente parte para analisar os artigos. Vejamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí, deixa eu ver, acho que eu contei uma errada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 preposições. Perfeito, já matamos a questão. Beleza? Ai, Dani, e aí, os artigos? Vamos procurar eles agora. Deixa eu só mudar a cor aqui. Nós já temos o gabarito. Eu mostrei para vocês que, às vezes, com uma parte do conhecimento, a gente já consegue resolver questões. Mas como estamos aqui, vamos analisar. Aqui, nós temos um artigo, outro artigo, outro artigo. 3. E aqui temos outro artigo na preposição por mais o vira pelo, né? Marcamos quantos de amarelo? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeitinhos. 5 artigos, 11 preposições. Certo? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Agora, eita, caneta. Número 9 diz o seguinte: considere o seguinte trecho do texto. Que bom vento o trouxe a Catumbi, a semelhante hora? Perguntou Duarte, dando à voz uma expressão de prazer aconselhada não menos pelo interesse que pelo bom tom. Podemos considerar no mesmo a ocorrência de, vamos lá. Então, aqui a banca pede análise agora de artigos, preposições e pronomes oblíquos.
Vamos começar pelas preposições que são mais fáceis de encontrar? Aqui nós temos o a, que essa frase indica que tem um artigo mais preposição. De, segunda preposição. Pelo, a gente já viu lá na outra questão, que é o por mais o. E aqui também. Por mais o. Então, que bom vento o trouxe. Este o é um pronome oblíquo. Trouxe a algum lugar. Aqui é uma preposição também. A semelhante hora. Aqui é uma preposição também. Porque semelhante é um adjetivo e não um substantivo. Perguntou Duarte, dando a voz uma, que é um artigo, menos interesse. Tá. Então, perceba. O que nós encontramos, então? Pronome oblíquo, temos um aqui. Preposição, vou mudar de cor. Temos uma preposição aqui, outra aqui, outra aqui, aqui e aqui. Opa, e uma aqui em cima. E artigo, gente? Artigo, nós temos um aqui, que está junto com a preposição. Um artigo aqui, que é um artigo indefinido. Um aqui. Um aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, aqui nós encontramos o quê? Um pronome oblíquo. Como eu sei que é um pronome oblíquo? Perceba que ele está retomando uma pessoa. Ó, que bom vento o trouxe. Este o indica alguém, um ser. Ainda seja uma pessoa ou um objeto, mas indica um ser. Isso é papel do pronome oblíquo, ou dos pronomes. A Catumbi trouxe a algum lugar. Catumbi é um nome de um lugar e este a é uma preposição. Não é um substantivo, não é um artigo que está acompanhando um substantivo. A semelhante, a mesma coisa, uma preposição, porque está acompanhando inclusive um adjetivo. Embaixo tínhamos um a com crase, a voz. E este a voz, a crase, indica que temos uma preposição e um artigo. Depois, uma expressão, esse uma é um artigo indefinido. De, preposição normal. Pelo, a gente já viu, né, que é a preposição por mais o artigo o. Perfeito, então temos um pronome oblíquo. Sendo assim, ser e a gente corta. Temos 4 artigos e preposição, temos 6. Portanto, letra B. Perceba que uma banca é maldosa. Ela realmente te faz analisar até o último instante. Observem aqui, se a gente quisesse cortar caminho, teríamos que analisar tudo, tudo, porque a B e a D são exatamente iguais, o que muda é o artigo. Viram, né? Número 10, pessoal. A borboleta que zomba dos esforços inúteis da criança para a acolher. E como da primeira vez a retalhava com o gume do seu olhar. Assinale a alternativa correta acerca da presença de artigos nos períodos acima, sem considerar os casos de contração. Então, observem aqui o que a banca está pedindo, gente. Artigos, mas não podemos considerar as contrações. Então, por exemplo, do, da, no, na, pelo, pela, essas coisas a gente não vai considerar, ok? Vejamos. Letra A. Letra A não, perdão. Primeira frase. A borboleta, aqui temos um. Aqui temos uma contração. A banca, poxa, não deixa a gente usar a contração. Depois, outra contração. A banca não permite. A acolher. Aqui este A é um pronome oblíquo, ó. Da criança para a acolher. Acolher quem? Aqui representa uma pessoa que foi acolhida. Ok?
Então, não é o que teremos. Sendo assim, no primeiro, um artigo. Segundo, e, como da primeira vez, aqui temos um outro artigo, mas a banca não permite. A retalhava. Este a, novamente, é um pronome oblíquo. Perceba que representa a pessoa que foi retalhada. Com o gume, aqui é um artigo. Esse do não podemos considerar. Então, na primeira temos um artigo, na segunda também um artigo. Vamos ver o que a banca fala. Tem-se no primeiro período 2 artigos femininos definidos? Não. A banca queria te induzir a achar que este A aqui de cima é um artigo e na verdade não é, tá? Então, esquece. B. Tem-se no início do primeiro período um artigo definido feminino. Ok. E outro masculino no segundo antes de gume. Perfeito. É exatamente isso que acontece. Letra B, a princípio, é o nosso gabarito. Tem-se no segundo período um artigo definido feminino antes de retalhava? Não, é um pronome oblíquo. D. Tem-se no início do primeiro período um artigo definido feminino e outro antes de retalhava? Não, porque antes de retalhava a gente já viu que é um pronome. Sendo assim, letra B de bola. Número 11 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta apenas substantivos comuns de dois. O que é comum de dois? É comum de 2 gêneros, tá, Dani? Falou e não adiantou nada. O que isso significa na prática? Aqui estamos falando sobre gênero do substantivo. Gênero. E o comum de 2 gêneros é o seguinte: é quando nós temos uma palavra, ou seja, um substantivo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Porém, é possível diferenciar o masculino e o feminino por meio do artigo. O artigo diferencia. Ok? Por exemplo, o pianista, a pianista. O dentista, a dentista. Viram? Então, perceba, pianista e dentista serve tanto para homem quanto para mulher. Como vamos diferenciar? Por meio do artigo que acompanha. O, a, os, as, uma, um e assim por diante. Então, vejamos. A criança, eu consigo mudar para o criança? Não. Ai, Dani, consegue? E sim, a gente fala o criança. Falamos, mas não com o sentido real da palavra. Perceba que quando eu faço essa alteração de artigo, eu não posso mudar o sentido da minha palavra. Pianista continua tendo o mesmo sentido quando eu falo o pianista e a pianista. Eu só mudei o gênero da palavra, mas eu continuo falando sobre alguém que toca piano. Criança, não acontece isso. Se eu falo o criança, eu estou me referindo a uma pessoa que provavelmente é adulta e age como criança. E não uma pessoa que tem a idade, a faixa etária ali da fase da infância. Entendem? Então aqui, só pela primeira palavra, a gente já sabe que não é possível. O jornalista, a jornalista. Perfeito, aqui é possível. E a palavra cônsul? Aqui já temos um problema. Por quê? Cônsul tem um feminino para ele, para esse termo. É consuleza. Assim como réu tem o ré, né? A ré, o réu. Viram? Aqui, testemunha. Aí seria o testemunha, a testemunha. O motorista, a motorista. Mas cônsul e réu não dá, porque temos uma palavra só para indicar o feminino. Pardal, gente, vamos lá. Pardal, a gente usa o termo fêmea e macho para diferenciar, tá? E mesmo assim, caso você não soubesse disso, não tivesse percebido, notem que sacerdote tem o feminino, que é sacerdotisa. Portanto, a letra C também não é comum de 2 gêneros. O que nos resta? Jovem. É o jovem, a jovem. O mártir, a mártir. O selvagem, a selvagem. O artista, a artista. Ok? Então,
Então, a letra D é o nosso gabaritou. Número 12. No último quadrinho, encontramos... Número 12, pessoal. Reorganizei aqui a tela para vocês porque ficou faltando quadrinho. Para analisar número 12, coloquei rapidinho para vocês. No material de vocês já vai estar tudo organizado. Vamos lá. No último quadrinho, encontramos... Aqui a banca pede a análise de artigos, adjetivos e substantivos. Vamos começar pelos artigos, que é mais fácil. Aqui temos um artigo, a natureza, e só. Ó, a é artigo, natureza é substantivo. Esse não é advérbio de negação, a título de curiosidade, a banca não pediu isso. Este é, aqui, é um verbo. Maldosa é um adjetivo, como conjunção comparativa. Alguns, pronome indefinido. Humanos, substantivo. Bom, aqui nós já vimos que temos um artigo apenas, então a letra B a gente já anula, porque não há nada que indique a presença de mais de um artigo ali. Depois, nós temos substantivos. Para o substantivo, deixa eu pegar o marca-texto, deixa eu mudar a cor dele. Temos a palavra natureza, temos a palavra humanos, ou seja, temos dois substantivos. Dois substantivos. Então, aqui onde fala que tem 3 substantivos, a letra D a gente anula. Ficamos entre A e C. Aí, agora o que vai matar nossa questão é a presença do adjetivo, que é só um, só temos a palavra maldosa. Portanto, gabarito, letra C de casa. Ok? Certinho? Beleza. Agora, número 13. Assim como no texto ocorre com a palavra dom, de acordo com a norma gramatical brasileira, não apresenta a forma feminina o vocábulo, vamos lá. Então, a banca pergunta qual é a opção aqui que não há feminino. Começando com próprio, tem própria, né? Então, tem feminino. Feminino de indivíduo é indivídua. Elemento não é elementa, nem a elemento, é elemento e pronto, tá? Então, aqui, a princípio, organizado, organizada. Sendo assim, letra C é o nosso gabarito para número 13. Continuando, número 14 diz o seguinte: assim como ocorre com boca vira bocarra, indique a opção que apresenta a forma correta do aumentativo. Vamos lá, gente. Corpo. O aumentativo de corpo é corpanzil. Corpanzil. Ou corpaço. Ok? Inclusive aqui, deixa eu apagar. Corpaço. A banca queria que vocês confundissem com copo, que o aumentativo de copo é copásio, ok? Mas não é corpásio para corpo. Sendo assim, errado. Letra B, indivíduo. Para indivíduo, o aumentativo é individuozão. Individuozão. E não individuaço, individaço. Letra C, o aumentativo de conjunto é conjuntão. E aumentativo de pessoa, pessoazona. Perfeito. Então, letra D é o nosso gabarito. Número 15 diz o seguinte: na passagem, você diz a verdade, e a verdade é o seu dom de iludir. Encontramos. Bom, aqui a banca pede análise de artigos sendo definidos e indefinidos. Letra A. Nós encontramos 2 artigos definidos femininos e nenhum artigo masculino. Vejamos aqui. A palavra A aqui, ó, de você diz a verdade. Esse A é um artigo que está acompanhando a palavra verdade. Então, aqui temos um artigo feminino. E a verdade, novamente, outro artigo feminino.
Este o é um artigo masculino. Bom, a princípio, temos então 3 artigos, sendo 2 deles definidos definidos femininos e um definido masculino. Agora vamos nas alternativas. Temos 2 artigos definidos femininos, ok. Mas nenhum artigo masculino, errado, porque temos um. Letra B. Temos 2 artigos indefinidos femininos? Não. O que é artigo indefinido, pessoal? Lembrando, uma, uns, umas, ok? E não temos. Então, letra B. C. 2 artigos definidos femininos e um artigo definido masculino. Perfeito. Letra C está certinha. D. 2 artigos indefinidos? Não. Não há artigo indefinido ali. Ok? Número 16. Da mesma maneira que a palavra toca na passagem e não ocorre como ele numa toca, há um substantivo corretamente flexionado no feminino na alternativa. Vamos lá. O tomate ou a tomate, a cônjuge, a anátema ou a comichão. Vejamos aqui, gente. Tomate é uma palavra masculina e não tem feminino. Esquece. Cônjuge é uma palavra sobrecomum, serve para os dois. Então, não tem feminino específico da palavra cônjuge. Anátema, a mesma coisa, uma palavra masculina, não está no feminino. O que nós temos? Comichão, a comichão. Perfeito. Letra D é o nosso gabarito. Continuando, número 17, diz o seguinte: em Horácio de Almeida, o nosso leão voltou a casa à hora do costume, 4 da tarde. A segunda ocorrência é acentuada e a primeira não. Esse fenômeno acontece por quê? Vejamos aqui, gente. No caso do primeiro A, nós temos apenas uma preposição. Quem volta, volta a algum lugar, ok? Voltei a algum lugar. Voltei a casa. Então, aqui temos só o a. E a gente sabe, ou deveríamos saber, que antes da palavra casa, se ela não tiver especificada, nós só vamos ter o a mesmo sozinho, que é uma preposição. Já no segundo a, nós temos a preposição a mais o artigo a. Certo? Vamos olhar aqui as alternativas, pessoal. Letra A. A segunda ocorrência é composta por preposição, que recebe acento agudo, enquanto a primeira é constituída somente de artigo feminino definido. Errado. Primeiro, que a segunda é composta tanto de artigo quanto de preposição. Então, falar que é só de preposição não é adequado. E segundo, que a primeira ocorrência não é artigo. Eu acabei de falar para vocês que é preposição. Então, errado. B. A segunda ocorrência é composta por 2 artigos femininos. Errado. É uma preposição e um artigo. C. A segunda ocorrência é composta por preposição e artigo. Perfeito. Recebendo acento agudo. Maravilha. A primeira ocorrência é constituída de artigo feminino definido. Errado, porque é preposição. Então, a letra C. O início está certo, mas a segunda parte está errada. D. A segunda ocorrência é composta por preposição e artigo feminino definido. Perfeito. Enquanto a primeira é constituída somente de preposição. Maravilha! É justamente isso. Perfeito. A segunda, preposição mais artigo. A primeira, só preposição. Excelente. Letra D é o nosso gabarito. 18. As andorinhas azuis fazem ninhos exclusivamente em estruturas que os humanos erguem para recebê-los, de cabaças ocas a miniaturas de condomínios. Os pássaros muitas vezes voltam para o mesmo quintal e até mesmo para a mesma estrutura todos os anos, o que facilita a pesquisa com auxílio de dispositivos de rastreamento, que devem ser recuperados junto com as valiosas informações que trazem. Ótimo. No período acima A, nossa, a banca trouxe um período comprido, né? Sem miserinha, sem preguiça. Vamos lá. Analisar artigos e preposições. Vamos ver. Começando aqui, temos artigo.
Depois, temos a preposição em. Os é artigo que acompanha humanos, vou botar um A só, tá? Para é preposição. Recebê-los, aqui tem pronome. De é preposição. A, daqui é preposição. Como eu sei que esse A é preposição, gente? Observem que eu nem fiz análise sintática. Eu só vi que ele está acompanhando miniaturas. Miniaturas está no plural e o meu A está no singular. De duas, uma. Ou o autor proporcionou ali um erro de concordância nominal, ou aquele A é uma preposição, que preposição não varia de número. E aí, eu vou julgar que o autor está certo e usou como preposição e não como artigo, ok? Esse de, preposição. Os, artigo. Para, preposição. O, artigo. Até, preposição. Para, preposição. A, artigo. Os, artigo. Este o, pronome demonstrativo, então não teremos. Este a é artigo. Aqui o com é uma preposição. De, preposição. Outro de, preposição. Com, preposição. As, artigo. E depois não temos mais nada. Vamos contar os artigos? Marca texto, vamos lá. Um artigo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos. Então, 8, a gente já consegue eliminar ali algumas alternativas. 7 está errado, errado, errado. Vamos ficar entre a C e a D. Vamos agora para as preposições. Vou marcar com outra cor, azul. Uma preposição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 preposições. Então, eu tenho 8 artigos, 12 preposições, gabarito letra D de dado. Perfeito, arrasamos. Opa, ia botar um certo aqui, saiu feio. Continuando, 19 e 20, últimas questões da nossa aula. Número 19. Em vagalumes, linha 2, o plural foi feito corretamente, segundo a norma culta. Nesse âmbito, assinale a alternativa em que, observando-se igualmente a concordância nominal, isso não tem ocorrido. Ou seja, dentro da concordância nominal, é para nós marcarmos a alternativa em que não está correto. Começando. Letra A, foguetes vermelho sangue. Aqui, meu substantivo, aliás, em todas as alternativas, meu substantivo está no plural. E aí, os adjetivos deste substantivo estão variando entre plural e singular. O que acontece? Vermelho sangue. Nós temos aqui um adjetivo composto em que o último elemento é um substantivo. Neste caso, ele realmente não vai variar. Então, está certinho, não é o que queremos. Já embaixo, nós temos foguetes verde claros. Verde claros é um adjetivo composto porque está caracterizando foguetes, certo? E o último elemento, claro, não é um substantivo, é um adjetivo. Então, neste caso, eu posso variar de número, perdão. Então, também está certinho. O que eu estou falando aqui, gente? Há uma regra de plural de adjetivo composto que diz que o adjetivo composto, regra geral, o último elemento é quem vai para o plural. Então, tem duas palavras ou mais, enfim. O último elemento vai para o plural para concordar com o substantivo. Porém, se este último elemento for um substantivo, então ninguém vai para o plural. Vermelho sangue. A palavra sangue é um substantivo, então ninguém vai para o plural. Já no claros, a palavra claro é um adjetivo, portanto pode ir para o plural. Agora, foguetes azuis.
Perfeito. Azul é o nome de uma cor e é a cor mesmo. Sendo assim, tá certinho a concordância. Foguetes laranja. Perceba que agora laranja não está no plural e está correto. Por quê? Laranja é o nome de uma fruta, então é um substantivo. Porém, este substantivo também foi usado para nomear uma cor. Perceba que a palavra azul é azul. Este nome, esta palavra, só é indicada para designar a cor de alguma coisa. Já a palavra laranja não serve tanto para frutas quanto para cores com a tonalidade laranja. Sendo assim, a gente considera que é um substantivo que foi utilizado para nomear uma cor. E, portanto, neste caso, não pode ir para o plural. Sendo assim, está correta a concordância, deve ficar no singular sim. E agora olhem a letra E, está errada. Por quê? Rosa pode ser uma flor, né? Ou pode ser uma cor. Quando está designando cor, deve ficar no singular, a mesma coisa aqui em cima. Quando está designando a fruta, laranja, aí eu posso ir para o plural. Quando está designando a cor laranja, não posso ir para o plural. Rosa, a mesma coisa. Quando eu estiver falando sobre a cor, sobre a flor, eu posso ir para o plural. Por exemplo, as rosas do meu jardim. Perfeito. Agora, as blusas rosas, não. As blusas rosa. Perfeito? Então, aqui a concordância está errada, porque deveria estar no singular. Última questão da nossa maratona, número 20. Historicamente, quem fornece seu DNA para pesquisa genômica é predominantemente de ascendência europeia, o que cria lacunas no conhecimento sobre os genomas no resto do mundo. Registra o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano. No período acima, é correto afirmar que, bom, a banca pede análise dos artigos. Vejamos. Temos aqui, historicamente, quem fornece seu DNA para pesquisa genômica é predominantemente de ascendência europeia. O que, esse o não é artigo, o que cria lacunas, no é artigo, tem preposição em mais artigo o. Então, temos um aqui. Sobre os genomas no resto do mundo. Registra o Instituto do Genoma. Sendo assim, temos um, dois, ali tem o artigo a, e aqui temos um outro artigo, nos. Beleza? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos. Letra D de dado. Perfeito! Matamos nossa maratona de resolução de questões da banca IDECAM sobre artigos e substantivos. Agora, respira, toma uma água, que nós vamos para a próxima aula. Te espero lá.